Olá mundo, sejam bem-vindos a este vídeo. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução a respeito do Cassandra. Para os desavisados, nós não estamos falando aqui sobre aquele Cassandra, que é o ser mitológico grego. Não, nós estamos falando sobre o banco de dados chamado Cassandra. Então, falando um pouco sobre as características desse banco de dados, o Cassandra ele é NoSQL, ou seja, não SQL. Isso significa que ele também não é relacional, ele não relaciona tabelas. Ele também é descentralizado, possui alta disponibilidade e escalabilidade linear, o que implica que você pode expandir o banco de dados de uma forma mais fácil. Ele é orientado a colunas, possui um alto desempenho de escrita e de busca, e também possui alta tolerância a falhas, usando a replicabilidade e tabelas hash. No entanto, para que possamos entender um pouco mais sobre Cassandra, é necessário fazermos uma recapitulação sobre os bancos de dados relacionais. Nesses tipos de bancos de dados, nós normalmente temos o banco de dados propriamente dito. Abaixo deles nós temos as várias tabelas, cada tabela com suas respectivas colunas e seus valores. E essas tabelas podem se relacionar por meio das chaves estrangeiras e outras configurações. Vamos tomar então uma escola como exemplo. Nós temos um banco de dados da escola e dentro desse banco de dados nós podemos ter várias tabelas, como por exemplo a tabela dos alunos, que teriam os alunos da escola cadastrados na escola. Então, dentro dessa tabela, nós teríamos os cálculos, que poderiam ser o nome do aluno, a turma do aluno, o ano que ele entrou na escola, e poderia ter vários outros. E aí, para cada tabela, nós temos vários registros, várias linhas, e cada linha representaria um aluno em si. Agora que nós já fizemos essa pequena recapitulação sobre os bancos de dados relacionais, que costumam ser, na verdade, os bancos de dados tradicionais, eu preciso dizer que o Cassandra não é relacional, portanto não é SQL. Os bancos de dados no SQL procuram ser alternativas no SQL, que é o tradicional que a gente usa, já que o SQL não vai conseguir sanar todas as necessidades e então outras alternativas estão sendo muito exploradas também. Um banco de dados no SQL pode se estruturar e funcionar de maneira diferente. No caso do Cassandra, é um banco de dados orientados a colunas. Logo, Cassandra difere muito dos bancos de dados relacionais. Vamos fazer aqui uma alusão de um. Lado nós temos os bancos de dados relacionais, do outro nós temos o Cassandra. Tradicionalmente, os bancos de dados relacionais, nós temos os bancos de dados propriamente dito. Dito abaixo dele, nós temos as tabelas. Abaixo das tabelas, as colunas. Abaixo das colunas, os valores. No caso do Cassandra, vamos fazer uma comparação e uma alusão aos bancos de dados relacionais. Nós temos o keyspace, que vai corresponder a um banco de dados. Ao invés de tabelas, nós temos as famílias e colunas, e as colunas e os valores logo abaixo, respectivamente. Uma coisa interessante sobre o Cassandra é que os dados não estão restritos apenas a uma máquina. Os dados são espalhados. O Cassandra funciona usando um sistema de nós, onde um conjunto de máquinas, normalmente chamado de clusters, e cada máquina desse cluster vai estar interligada e vai ser chamado de null. E os dados vão ser distribuídos através de uma função hash para cada um desses rows. Para cada uma dessas máquinas, portanto, o cliente vai poder acessar de fora cada uma dessas máquinas como se fosse um único conjunto, um único sistema lógico. Então, considerando tudo que foi discutido aqui, o Cassandra se torna uma ótima opção quando você precisa de uma solução de um banco de dados que lide com uma grande quantidade de dados, precisa de disponibilidade, tolerância a falhas, escalabilidade e desempenho. Dito isso, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora assistindo esse vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.